Olá. Olá, estamos aguardando aqui. Aí a Elizabeth entrou também. Oi, Olá. Olá, Elizabeth. boa noite. Boa Boa noite. noite. Aguardando aqui o Reinaldo. Ele entrou já na live, Paulo? Ah, ainda não. Eu já chamei aqui, fiz o convite. Deixa eu ver. Agora Reinaldo. sim. Aê, Boa Olá, boa noite. agora Boa sim. Olá, boa noite. noite. Então vamos lá. Boa noite a todos. O meu nome é Natália Ferraz. Eu sou médica, cursando a minha pós-graduação em homeopatia. Boa noite a todos. O meu nome é Paulo. Eu sou médico homeopata, atuo em Florianópolis. E este é o Homeopatia em Foco, o nosso projeto de lives, que acabou se expandindo para um projeto de podcasts, em que o nosso objetivo é ter uma plataforma para falar sobre homeopatia, ensinar um pouco do que a gente sabe, aprender muito com os nossos convidados. Hoje é o nosso terceiro episódio e hoje nós estamos aqui então para falar sobre o HomeoSUS, os avanços e desafios da homeopatia no SUS, com os nossos convidados muito especiais, dois homeopatas muito renomados, o Reinaldo Gaspar e a Elizabeth Valente. E eu queria pedir então para vocês dois se apresentarem nesse primeiro momento, contarem um pouquinho da formação de vocês. Começa, Reinaldo. Não, começa você. Boa noite a todos, boa noite, Paula, boa noite, Natália, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Bom, meu nome é Beth, né, Elizabeth Valente, eu sou homeopata, já me formei em medicina aqui pela UFRJ em 1978, já tenho 46 anos de formada e no terceiro ano da faculdade tinha aquela galera que era aquela galera que já pensava fora da caixa. E aí começou a construir um movimento de homeopatia dentro da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, da nossa turma. E fizemos um grupo, esse grupo depois se desenvolveu, hoje em dia teve ali um bolinho de homeopatas que se formaram. E depois disso, fizemos uma escola aqui no Rio de Janeiro, a Escola Quintana do Rio de Janeiro, que atuou durante 32 anos formando médicos aqui pelo Brasil. E nos últimos anos, quer dizer, dou aula de homeopatia desde essa época. E nos últimos anos tenho me dedicado junto aos colegas, principalmente ao meu querido colega Reinaldo Gaspar, a trabalhar pela homeopatia no SUS, dentro das nossas possibilidades muito limitadas, mas com muita vontade e muita coragem. Lindo. Legal. Eu sou o Reinaldo Gaspar, amigo da Beth, e é uma honra poder estar aqui, Paulo. E acredito que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é de suma importância para a gente poder estar levando a homeopatia, as diversas possibilidades da homeopatia dentro da prática médica, né? Eu fico muito feliz de poder estar integrando o grupo de vocês e agradeço pela oportunidade. Eu sou médico homeopata,
me formei em 85, no milênio passado. Quando eu me olho assim, eu me sinto velho, mas meu espírito é novo, sabe? Não sei se é a dinamização dos medicamentos, mas a gente procura assim estar se renovando. Agora, eu sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou paulista, eu fiz a PH e também um grupo que é o grupo era o grupo do Galvão, né? O grupo Benoît Mir, em São Paulo. Depois eu fiz o terceiro ano também em Curitiba e estamos nessa caminhada já há algum tempo, entendendo e experimentando a homeopatia como algo inovador ainda nos dias de hoje, né? Eu convido vocês para poderem aí conhecer o trabalho que a gente está tentando fazer da homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é o que a gente chamou de Homeosus. Então, é uma honra falar sobre esse trabalho e muita alegria em poder estar aqui com a Beth, que é grande parceira nessa jornada aí da homeopatia no SUS. Uma maravilha, a honra e o prazer, né, são todos nossos, né, por terem aceitado o nosso convite a vir aqui falar um pouquinho mais desse projeto pra gente, né? Então me conta, né, Reinaldo, Elizabeth, né, contem pra gente um pouquinho da história do HomeoSUS. Quando foi, Reinaldo? Começa aí a pensar quando foi que começou essa ideia. O Diz aí. homeopata é complexo, né? E ele analisa o ser humano e também o universo dentro dessa ótica da simplicidade, da complexidade. Mas de forma mais simplificada, desde o início eu entendia que a homeopatia ela tem um papel importante dentro do Sistema Único de Saúde. É por isso que a gente decidiu abraçar a carreira acadêmica, que é uma forma de você estar levando a homeopatia para o novo médico e fazendo com que se pense a medicina dentro de uma outra perspectiva, um pouco mais humanizada, acolhedora, integral, enfim. Eu acho que a homeopatia dentro do SUS tem tudo a ver com os seus princípios, suas diretrizes e as possibilidades de chegar até a ponta. E nós tivemos uma oportunidade de, durante a Covid, fazer iniciar um trabalho bastante arrojado, que era a convite do pessoal da Fiocruz de Brasília, organizarmos um curso de capacitação para o uso de medicamentos homeopáticos em casos agudos, né, Beth? E especialmente a gente começou com o uso de medicamentos homeopáticos na Covid, ou para síndromes gripais agudas graves, né? E a partir dessa experiência a gente entendeu que é possível a gente fazer um trabalho de integração com institutos importantes, como a Fiocruz de Brasília, que nos deu bastante apoio para a gente poder realizar 2 cursos ali. E foi um motivo de muita alegria e entusiasmo para a gente poder seguir adiante. Organizamos algumas atividades do fórum, né? A Beth pode falar mais sobre esse fórum, assim como o curso, mas tem nessa caminhada aí vários parceiros, colegas homeopatas, também o pessoal da medicina de família e comunidade, que também tem muito a ver com a homeopatia. Então, para a gente encaixar assim, foi como a mão e a luva, né? A gente poder trabalhar a homeopatia no SUS não é tão simples, mas é algo importante para o Brasil ter um outro tipo de olhar sobre a prática médica dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. Isso nos animou bastante, né, Beth, para a gente poder estar trazendo propostas de cursos de capacitação. E é importante lembrar que, na época, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares foi um parceiro importante para a gente poder estruturar esse curso. Foram vários colegas e colegas que passaram aí pelo curso e a gente teve a oportunidade de difundir um pouco a homeopatia em todo o Brasil, né? Isso foi uma honra para a gente. Não parou ainda, mas o fórum é uma etapa boa, né, Beth? Você falar o que você acha. Acho que sim, porque na programação tivemos esses 2 cursos, né? Com uma grande equipe de colegas nossos, que são todos pessoas interessadas no SUS, que já vinham trabalhando pelo SUS e algumas no SUS. E então fizemos essa programação
para os médicos de família e tiveram primeira etapa, um curso, depois 60 horas, não foi? O segundo curso. E, paralelamente a isso, correu também como atividade do próprio curso o Fórum de Homeopatia no SUS, né? E nesse Fórum de Homeopatia do SUS, nós queríamos dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado a partir das diretrizes estipuladas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares lá de 2006, né? Que foi um grande avanço, mas que ficou um grande vácuo, né? Durante um grande período. Então, nós começamos a levantar essa temática, levantar essa bola, e junto com o curso foi uma atividade, nós tivemos 3 questionários que foram respondidos por muitas pessoas, né? 3.500, 3.000. Quantas pessoas, você lembra, Reinaldo? Quantas pessoas foram? Mas muita gente respondeu, né? E acho que foi 1.350 respostas e participantes dos questionários, e a partir daí tivemos então uma conclusão das principais dificuldades. As perguntas abordadas nesses questionários eram relacionadas às dificuldades que foram apontadas por todos os colegas envolvidos na homeopatia, né? Em todas as áreas, né? Tanto na área da educação, como na área da parte clínica, como na parte de farmácia. E então tivemos algumas conclusões, né, quanto em relação à parte de ensino, pesquisa, extensão, educação permanente no SUS. Tivemos também em relação à assistência farmacêutica e homeopatia no SUS, assistência clínica e homeopatia no SUS. E a conclusão que nós chegamos, né, é que a implementação da homeopatia no SUS a partir da PNPIC, ela sofreu um impacto negativo em decorrência de um planejamento muito precário, né? A deficiência na organização e na articulação entre os diversos atores e instituições. E isso também junto com um aporte muito deficitário do aporte financeiro para a estruturação desses serviços, né? Em relação à divulgação, ao ensino, à educação permanente, à pesquisa, né? E isso provocou assim, a existência de muitas lacunas na implementação dessas diretrizes, né? Então, o Fórum fez assim, várias propostas que nós podemos ir falando aos poucos sobre elas, né, Reinaldo, em relação dentro desse cada item desses, que é a conclusão de muita gente pensando. Eu vou pegar o número certinho aqui para vocês, que agora não me ocorre, e que reuniu muitas opiniões de gestores, de educadores, de farmacêuticos e odontólogos, médicos, e que nos trouxe bastante esclarecimento sobre as deficiências e de que forma propostas para a modificação desse cenário. Das Em propostas. que ano que foi realizado? Opa, desculpa. Em que ano que foi realizado o fórum mesmo, Elizabeth? Olha, nós fizemos o curso em 2021, 2020 e 2021. Uhum. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, exatamente. Todo mundo em casa, participando ativamente dessas atividades, né? E essas discussões foram muito ricas, né? Além dessa diversidade de pessoas, a profundidade das respostas e as propostas nos levaram a uma conclusão bem importante. É fundamental que a gente busque uma maior integração com as instituições, né? As instituições ligadas ao Sistema Único de Saúde, ao Ministério da Saúde, ao MEC, mesmo aos institutos de pesquisa. Isso nos avaliza para que a gente possa estar levando a homeopatia dentro de uma gama, dentro de um setor que ainda tem pouco acesso.
que é os profissionais de saúde que não conhecem a homeopatia, tem muito preconceito com relação à homeopatia, e quando a gente quebra um pouco essa possibilidade de olhar a homeopatia como ciência, como com sua metodologia estruturada, a gente percebe que há uma possibilidade de uma grande adesão. Mas aí tem alguns problemas importantes desse distanciamento que a gente colhe hoje por não estarmos dentro das políticas públicas. A única política que a gente tem, praticamente, hoje é a Política Nacional de Atenção, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa política, a PNPIC, ela abarca várias práticas e várias áreas dentro de um único espaço, vamos dizer assim. E nos últimos tempos nós não tivemos o apoio financeiro necessário para implementar essa política. Então, é importante que a gente reveja a possibilidade de repensarmos como a homeopatia pode se inserir nas diversas políticas públicas que o SUS desenvolveu nos últimos anos, né? Então, essa estruturação do SUS com a estruturação da homeopatia, elas aconteceram mais ou menos na mesma época, nos anos 80, só que a homeopatia ela optou por um tipo de adesão e de estruturação muito mais voltada para as questões do mercado e não para a saúde pública em si. E isso fez com que a gente, de alguma maneira, se isolasse, se distanciasse. Hoje nós temos uma demanda e uma necessidade de buscarmos oxigenar a homeopatia, e eu particularmente não entendo outra maneira que não abarque o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele trabalha em cima de políticas públicas, e essa carência de oferta de novas terapêuticas, novas abordagens, ela está quase esquecida, né? E muitas vezes não é reconhecida a homeopatia como uma especialidade médica. Apesar de ser reconhecida pelo Conselho, pela Associação Médica, falta aí a gente levar a homeopatia dentro dessas políticas públicas nos diversos cenários aí. E aí surgiu a possibilidade de a gente criar um encontro, né, para validar a homeopatia dentro da perspectiva de um amplo debate com vários atores, não só médicos, mas também enfermeiros, veterinários. E aí nós criamos esse encontro que aconteceu quando? Você lembra, Beth? 23? Não, 22, né? 2022. 2022. Depois do terceiro fórum, a gente decidiu fazer um grande encontro da homeopatia. Tivemos uma reunião na PH prévia, e depois a gente buscou outros caminhos. Um dos caminhos que a gente encontrou para criar o Sistema Único, o HomeoSUS, foi trabalhando dentro da instituição de ensino, que é a Universidade Federal aqui do Mato Grosso. Nós fizemos uma proposta de um curso de capacitação para os profissionais de saúde e médicos. Foram 2 cursos. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu enxugar o processo de ensino da homeopatia e, ao mesmo tempo, aprofundar. A gente não ficou um curso extenso, com 800 horas, 1.200 horas, como era na minha época, mas ficou um curso bem denso, com 160 horas para os médicos e 60 horas para os não médicos. O curso para prescritores contemplou odontólogos, veterinários e médicos. Inclusive, tivemos aí, de início, a participação dos médicos residentes em medicina de família e comunidade aqui da UFMT. E esse curso findou há 2, 3 meses atrás, e agora a gente está tomando um pouco de fôlego para pensar em quais perspectivas temos de nos integrarmos ou de nos reintegrarmos. Uma experiência muito interessante em Betim, em Minas Gerais, foi os programas de residência. O programa de residência facilita muito a formação dos profissionais, só que é um curso, na verdade, um curso não, uma formação padrão ouro, como se chama na residência,
é, é, tem a possibilidade de formar muito poucos profissionais. Eu não sei se são 2 ou 4 por ano, mas a gente precisa de um número muito maior de profissionais. E daí os cursos, eles são muito importantes, e dentro do Sistema Único de Saúde, nos alinharmos com essa possibilidade de capacitação na educação permanente, isso é muito interessante. E É, foi... e lembrando, né, Reinaldo, que a gente deu, após o término do curso, agora final de julho, nós mantivemos um grupo em educação continuada, que vem desenvolvendo, que é uma das propostas também, né? A educação continuada, a educação permanente em homeopatia, né? E esse grupo se mantém estudando, mantendo essa possibilidade de dar continuidade a esses grupos de estudo, né? As pessoas que têm essa aproximação, têm o conhecimento, mas que precisam estar de alguma forma vinculadas e articuladas para que o conhecimento possa se desenvolver, né? Crescer. Perfeito, perfeito. Vou fazer só uma recapitulação, então, do que foi falado até agora, né? Até para ficar mais claro para os nossos ouvintes. Natália, só antes de você fazer, deixa eu fazer um esclarecimento, Claro. então, exatamente quanto ao número de pessoas, né? Então, foram 1.074 participantes pelo canal do YouTube, né? Da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília, do Fórum, né? O número 1.074, e a aplicação dos 3 questionários foram 551 pessoas participantes que responderam. Nós tivemos também GTs, formamos GTs de todas essas áreas que nós havíamos falado, e foi aí que daí saíram essa carta aberta, que é algo assim bem importante, que não sei nem se a gente pode depois disponibilizar aqui no Instagram essa carta, que é uma carta resumida, mas que depois disso foi feito esse novo encontro com outras instituições em novembro de 2022. Né? Essa que o Reinaldo se referiu. Perfeito. Então, assim, vou até contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, né? Mas essa questão da homeopatia no SUS, como é que funciona nos outros estados? Então, é justamente isso que o Reinaldo e a Elizabeth nos trouxeram, que a homeopatia ela foi implementada na PNPIC, que seriam essas práticas nacionais integrativas e complementares de saúde no SUS, mas ela acabou ficando num lugar mais teórico. Então, por mais que, teoricamente, hoje em dia, se existam essas práticas integrativas complementares, na grande maioria das ESFs, né, dos locais em que há atendimento realmente dos pacientes, não se vê as práticas integrativas funcionando. Por quê? Justamente porque não teve um apoio financeiro e também porque não teve a capacitação dos profissionais, tanto para prescrever homeopatia ou outras práticas complementares, quanto para saber quando encaminhar. Então, até, por exemplo, aqui em Florianópolis é um local em que há homeopatas pelo SUS, mas não se há essa formação dos médicos de família de quando encaminhar os pacientes para a homeopatia. E então, essa ideia do HomeoSUS, que foi brilhante, né, que a Elizabeth e o Reinaldo tiveram, foi de inserir uma capacitação para os médicos de família dos princípios básicos da homeopatia. Então, você não vai estar formando homeopatas, mas você vai estar deixando os médicos de família preparados tanto para prescrições agudas, sintomáticas ali, mais momentâneas, e que surgiu na pandemia. Então, olha que maravilhoso, né? Ter essa possibilidade de tratar quadros respiratórios agudos, até de Covid, né? Principalmente voltado para o Covid, com homeopatia. E também de trazer esse conhecimento do que é a homeopatia, como a homeopatia funciona, quando eu posso encaminhar um paciente para um homeopata, caso eu não seja capaz de resolver com o meu conhecimento principal. Então, esse foi o viés que eles encontraram, né, de inserir a homeopatia no SUS. E agora a próxima pergunta que a gente queria fazer é como é que vocês avaliam o projeto até então? Eu acho que o projeto é um projeto que tem muita possibilidade, mas que é difícil. Não é fácil. Uhum. Porque
que dos pontos uma das questões apontadas por todos os colegas foi geral é que a implementação da homeopatia, onde ela conseguiu ser realmente implementada pelo Brasil no SUS, ela, como não tem uma política pública, como o Reinaldo falou, ela acaba sendo gerida, implementada muito pela condição daquele local e pela possibilidade pessoal de alguém, ou de alguém, de um grupo, ou de uma pessoa, às vezes uma pessoa, né, que tem essa possibilidade, que tem esse contato, que já estava inserida, o ambiente favorável, e aí o trabalho evolui. Mas não é uma coisa universal para todo o povo, para todo o Brasil, para todos os locais. Então, fica muito pelo pessoal, né? Então, você vê assim, um trabalho maravilhoso em Minas Gerais e você vai ver lá em Tocantins o que tem, vai lá ver no Amazonas o que tem. Entendeu? Não existe uma igualdade nem muito longe das possibilidades do trabalho ser desenvolvido, né? Então, isso gera uma dificuldade muito grande, porque o que a gente precisa, primeiro, é gerir necessidade, né? A necessidade da população. A gente precisa saber, é preciso, né? Agora, todos sabem que é preciso? Quer dizer, as equipes sabem, os gestores sabem, o governo sabe que é possível? É a pergunta, né? Fica essa pergunta no ar. A outro ponto, existe conhecimento sobre o que é homeopatia, não só dos médicos, mas de toda a equipe de saúde envolvida no tratamento do paciente, né? Então, é preciso gerar o conhecimento, é preciso gerar a necessidade e é preciso que você aplique uma homeopatia possível de ser feita no SUS. Por isso, essa ideia desses cursos de capacitação, por isso, essa ideia desse terceiro, último curso que nós realizamos agora, de que fizemos um primeiro curso para toda a equipe. Então, tinham enfermeiros, tinha gente de saúde, tinha psicólogo, tudo. Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que é homeopatia. Não adianta só um médico saber. Porque a homeopatia não é só você prescrever um medicamento, né? Tem toda uma abordagem, assim como na medicina de família, tem toda uma abordagem e uma evolução e um acompanhamento que precisa ser acrescentado além da formação tradicional em medicina. Sim, então, perfeito. Nós vimos o quanto isso foi importante. Agora, muitas dificuldades, porque como é que um médico ou uma equipe vai conhecer a homeopatia se ela não tiver tempo para isso? Se ela não Exato, tiver exato. espaço dentro do local de trabalho, não pode ser uma coisa fora, porque as pessoas já trabalham 8 horas, 40 horas por semana. Como é que você vai? Então, você precisa do espaço, você precisa e de investimento para que essas pessoas possam fazer esse tipo de capacitação. Então, Perfeito, perfeito. Falem para a gente um pouco dos principais desafios que vocês observaram nessa trajetória, né? Temos 18 anos já da nossa PNPIC, né? Então, bastante tempo, né? E até hoje, né? De concreto mesmo, vemos pouco, assim, né? Se comparado com a real demanda que existe, né? No nosso país. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre os principais desafios que vocês têm observado nesse processo. sem dúvida, Reinaldo? um grande desafio que a gente tem é a questão do financiamento, né? No Sistema Único de Saúde, obviamente, o atendimento é gratuito, o medicamento é distribuído gratuitamente, também é preconizado que seja, e a gente teria condições de poder difundir muito a homeopatia no Brasil inteiro se a gente tivesse, primeiro, um maior esclarecimento dos nossos gestores sobre os benefícios da homeopatia. Como o gestor não
conhece. O alopata não conhece e tem preconceito. Os profissionais também desconhecem a homeopatia. O que vem é, será que a homeopatia ela tem fundamento? Será que a homeopatia tem pesquisa? Será que a homeopatia é validada? Será que a homeopatia é eficaz? Nós que somos homeopatas e estamos imersos nisso, nós sabemos que sim, claramente sim. É importante a gente poder demonstrar para o nosso gestor, que é quem faz ali as políticas públicas, que a homeopatia tem um espaço muito grande para ser ocupado e contribuindo com a integralidade do cuidado, com a humanização, com o saber ouvir, acolher adequadamente, fazer um trabalho muito mais barato, porque hoje a homeopatia, ela infelizmente não é reconhecida ainda, porque na verdade ela é desconhecida. Então nós precisamos sair dos nossos castelos, das nossas instituições, dos nossos umbigos, vamos dizer assim, para a gente ir lá fora e mostrar, sim, dá para tratar este caso com medicamentos homeopáticos que são muito mais baratos, mais acessíveis, mais fáceis de serem manipulados, utilizados de uma maneira muito mais barata, vamos dizer assim. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que começar do beabá. Então, nós começamos abertamente também nos nossos trabalhos com a preocupação de levar o que é a homeopatia para quem não conhece a homeopatia, para o gestor, para o enfermeiro, para o odontólogo, para quem está ali no cotidiano, agente comunitário de saúde. A partir daí, você abre o espaço e mostra que existem outras possibilidades. É diferente da Índia, por exemplo, que já tem ali várias faculdades de medicina homeopática. Então, conhecem a prática da homeopatia no cotidiano. Então, essa falta de conhecimento é uma coisa importante. O nosso isolamento é outro aspecto fundamental. Uma outra coisa, como não se conhece, não se financia. Então, nós temos financiamento para a homeopatia dentro do SUS. Existe uma política, teoricamente é bonitinha e tal, mas na hora de, vamos ver, vamos precisar de recursos para a gente poder se integrar com a educação permanente, que é uma outra política, ou com a da Política Nacional de Atenção Básica, ou inserir mais homeopatas dentro dos antigos NASFs, né? Hoje tem outro nome, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esqueci como que é o nome mesmo, Paulo? ESF, Não, Estratégia é equipe multiprofissional, né? Que daria apoio é o antigo NASF, né? O nosso NASF, infelizmente, foi extinto. Isso. E aí nós vemos que o próprio gestor que está hoje no Ministério da Saúde, ou por mais boa vontade que tenha, ele desconhece. Então a gente tem que mostrar essa demanda. E como nós estamos diminuindo o número de médicos homeopatas, nós corremos o risco de perdermos o vínculo, como tínhamos antigamente, com a população. Então nós precisamos difundir mais a homeopatia na população. Nós precisamos abrir mais espaços para uma homeopatia que seja pública e gratuita para a nossa gente. Eu me sinto num grande desafio hoje. A gente está como superintendente de um hospital-escola. Um hospital pequeno, mas é um hospital importante aqui no Centro-Oeste, mas a gente não tem como promover essa inserção da homeopatia, a não ser que seja como a Beth falou, não por uma política pública estruturada, porque nem isso nós avançamos junto ao Conselho Nacional de Saúde, né? Avançamos pouco, levamos as propostas dessa conferência de homeopatia no SUS, que nós realizamos em 22, não é isso? E logo na sequência a gente percebeu que não houve continuidade dos nossos gestores. Eu digo gestores das associações de homeopatia. Então, nós precisamos entrar em contato direto com os gestores do Ministério da Saúde, ou mesmo dos institutos de pesquisa, para poder levar alguma coisa que eles desconhecem. Como eles vão absorver alguma coisa que eles desconhecem? Se nós mesmos não nos organizamos para poder
fazer essa oferta. Nos organizamos até de forma embrionária quando tivemos aí a grande oportunidade de prescrevermos medicamentos homeopáticos à distância para a Covid. Uma experiência fantástica, super interessante. Mas e aí, como que a gente hoje, na perspectiva da saúde digital, como nós podemos nos estruturar? Já existem regras ou considerações para como o homeopata vai trabalhar dentro dessa perspectiva, dessa possibilidade? Então, essa nova geração que são vocês, tem que estar pensando como nós podemos simplificar a homeopatia para que ela tenha, de fato, a possibilidade de ser prescrita, porque quantas pessoas poderiam se beneficiar com o tratamento homeopático, né? Não só o tratamento homeopático, mas outras práticas que poderiam ser integrativas de fato. E hoje a gente sente que talvez seja mais cômodo, mais fácil até, para o homeopata ficar no seu consultório privado. Né? Não é uma crítica destrutiva, não, porque eu já tive consultório privado, mas hoje eu entendo e abraço que a homeopatia no SUS é a tábua de salvação da homeopatia. E o SUS também pode se beneficiar muito com o médico homeopata prescrevendo esses medicamentos que, de fato, podem trazer benefícios fantásticos. A gente sabe disso, né? Perfeito, Reinaldo. E escutando vocês falarem, assim, fica muito claro o quanto que é necessário o ensino da homeopatia, né? Para que a gente possa prescrever os medicamentos homeopáticos sem ter que todas as vezes explicar o que aquilo é, para que aquilo serve, se defender antes de prescrever, assim. Então, até quando a Elizabeth estava falando, só para contextualizar para os ouvintes, ela citou o exemplo de Minas Gerais. Lá em Betim existe a residência médica de homeopatia. Então, é um lugar único, assim, no Brasil, um dos únicos, Aqui né? no Rio, Que tem... eu também. Sim, mas eu digo que tem muita aceitação, né, da homeopatia. Justamente por conta do programa de residência. Então, lá a homeopatia está inserida no hospital, está inserida nos postos de saúde, existe essa contratação de homeopatas. Então, é uma coisa muito especial, assim, que não se vê tanto em outras cidades, em outros estados. Exatamente. E até eu vou trazer uma experiência pessoal, que antes eu trabalhava bem no interior de Santa Catarina. E eu já tinha o meu conhecimento de homeopatia, trabalhava no SUS, então eu fazia prescrição de homeopatia. E eu via assim o quanto que era complexo, porque era interior, então a farmácia mais próxima ficava 1 hora de distância, em estrada de chão, assim, então não era todo mundo que tinha acessibilidade. A prefeitura não só não financiava as prescrições homeopáticas, quanto eu fui notificada por estar prescrevendo homeopatia. Então, assim, é muito complicado, quando além de explicar para a população, você tem que se defender dos superiores, da prefeitura, explicar para todos. Então, a gente vê assim o quanto que é enraizado esse desconhecimento e esse preconceito em cima da homeopatia, que é uma prática que poderia ajudar tanto a população e é uma prática tão acessível, especialmente se tivesse esse apoio da prefeitura para trazer, para fazer ali, né, esse acesso dos medicamentos homeopáticos entre as farmácias e a população. Então é muito maravilhosa essa ideia de vocês de ensinar toda a equipe, né? Não só ensinar os prescritores de homeopatia, mas ensinar os agentes de saúde, que é quem estão em contato com a população. Ensinar o que é a O que homeopatia, é, né? E não a prescrever, né? O que é a homeopatia e saber Exato. indicar a homeopatia. exato, para que o médico possa prescrever sem ter que explicar, né? A gente não tem que explicar o que é um antibiótico, a gente não tem que explicar o que é uma dipirona. A gente poderia, talvez, no futuro, pensar em prescrever homeopatia simplesmente porque faz bem, porque vai te curar, porque vai te ajudar. Então, sem toda essa questão por trás, né? E agora, Agora, assim, uma questão que eu acho assim, que é importante a gente assim, não deixar de falar é que, por mais difícil que seja, né, esse movimento, esse trabalho, né, o quanto é importante a gente poder sensibilizar os gestores, sensibilizar os nossos colegas médicos, os estudantes de medicina, através das ligas, o que é homeopatia, levar esse conhecimento, mas assim, o quanto é importante essa ação que vocês estão tendo, essa ação que nós estamos tendo, as ações que mesmo espalhadas, não, às vezes não de tão grande porte como Betim, que é uma referência, ou a Unirio, aqui na Universidade, a Unirio
do Rio de Janeiro, mas em outros pontos, o quanto é importante são luzes que se acendem e que a gente não pode deixar, mesmo pequena, de que não existam. Porque a homeopatia já teve muito tempo que ela teve também na escuridão. Em algum momento, essa escuridão se clareou, né? Apareceu uma super luz e a homeopatia teve um grande desenvolvimento. Então, a gente não pode parar de fomentar esses pequenos movimentos que um dia precisam ser grandes, né? Maravilhoso. Exatamente. E trazendo aqui, né, um comentário dos nossos ouvintes, né, o Henrique comentou aqui, né, dialogando, né, com isso que a gente está conversando agora. Ele falou: sou estudante de psicologia e sinto falta desse conhecimento da homeopatia, das personalidades homeopáticas e da consideração médica pela especialidade. Perfeito. Imagina Obrigada, Henrique. quantos psicólogos poderiam encaminhar pacientes para homeopatia em vez de encaminhar para psiquiatria, talvez, né? Se existisse esse conhecimento. Ou os dois, né? Porque os uma dois. outra coisa que é importante Exato. também a gente desmistificar é que a homeopatia é a única coisa, ou é só essa homeopatia serve para tudo. Não, não é assim. Né? A gente tem que pensar num trabalho em conjunto, né? De sinergia com a medicina tradicional, com outras práticas integrativas. A gente tem que trabalhar com sinergia e a homeopatia ela tem muito a dar. Perfeito. Inclusive... Desculpa, Reinaldo, pode falar. Não, essa contribuição da homeopatia, ela é importantíssima, inclusive na medicina de família e comunidade, na prevenção de doenças diversas, né? Se você conhece bem um medicamento de fundo, você consegue estimular que essa pessoa fique mais resistente e não sofra tanto num quadro agudo ou mesmo num processo crônico que você sabe que vai evoluir daquela maneira. Agora, esse olhar atento sobre o paciente, buscando um medicamento único, no SUS, é possível? É possível sim. Só que em novas tecnologias, a gente tem que pensar em otimizar os nossos recursos. O tempo é um recurso escasso hoje em dia. Hoje em dia, do mesmo jeito que as pessoas têm acesso a informações rápidas e imediatas, elas também esquecem. E esse esquecimento ele não pode ser, como que eu posso dizer? Ele não pode acometer os homeopatas. Os homeopatas estão muito acomodados e a gente quer incomodar os homeopatas, entendeu? A gente quer fazer com que eles reflitam. Vocês estão fazendo homeopatia para quem? Né? Então, nós precisamos sair um pouco desse nosso posicionamento elitizado da medicina homeopática para levar a homeopatia para a população que precisa e que reconhece a homeopatia como uma prática interessante que pode beneficiar a todos, só que não tem acesso. Então, melhorar o acesso, o caminho para melhorar o acesso é o Sistema Único de Saúde. E aí a gente precisa dialogar, trabalhar, organizar, propor, né, novas políticas públicas e integrar a homeopatia a essas políticas públicas. Você sabe que uma das políticas que a gente está trabalhando é a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde. Eu não ouço uma voz ali propondo a homeopatia. Eu não ouvi nenhuma consideração da AMHB, da APH, de outros tantos colegas que estão na luta já há muito tempo. Mas por que isso, eu pergunto? Aí a gente tem que refletir. Qual foi o caminho que escolhemos lá atrás que, de alguma maneira, não facilitou a difusão da homeopatia num contexto social? Né? E ficou para uma camada elitizada, que é hoje quem pode pagar. Ou você tem um convênio, que aí o homeopata, de alguma maneira, se filia a esse convênio, ou é uma consulta privada. Agora, o Sistema Único de Saúde, ela tem médicos de família e comunidade que eu tenho certeza que, ao perceberem a homeopatia, vão abraçar a homeopatia com muito cuidado, com muito carinho, e vão fazer com que o conhecimento cresça a partir de outros cursos, de outras interações, né? E a gente vê isso acontecer, né? A gente vê isso nos médicos de família.
essa é a minha história, inclusive, né, com homeopatia, né? Eu comecei a formação, né, a residência em medicina de família e tive contato, né, por uma sorte, assim, né, um acaso premiado, né? Tive contato, né, com um grupo de Londrina, né, que ensinava homeopatia e de cara percebi, né, grandes semelhanças mesmo, né, da abordagem da medicina de família e da homeopatia. Então, essa também, né, é a via que eu vejo, assim, enquanto possível, né, de consolidação, fortalecimento da homeopatia, essa aproximação com a medicina de família e comunidade, né, na própria PNPIC, né, nós temos lá descrito, né, as diretrizes para a implementação da homeopatia, e lá consta, né, que a ênfase da implementação tem que ser feita na atenção primária, né, e são justamente os médicos de família e comunidade que estão nesse cenário, né, que são treinados a atuar nesse cenário, né? Então, e é por isso, né, que, né, eu acho tão interessante mesmo esse projeto, né, essa iniciativa que vocês tiveram aí dessa aproximação mesmo dessas duas E especialidades. usam, na verdade, usam o método clínico centrado na pessoa. Uhum. Então, trabalhar a pessoa na sua totalidade sintomática, na sua história de vida, a sua relação social, familiar, tudo isso tem muito a ver com ambas as áreas. Então, nós estamos aproximando com muita urgência e eu acho que o caminho é de capacitação, porque hoje os cursos de especialização, muitas vezes, por serem muito longos, né, tem um esvaziamento significativo aí de pessoas. Então a gente precisa trazer mais gente para esse campo, que eles possam dialogar, entender e trabalhar com uma prática mais objetiva e buscar conhecimentos para poder agregar à sua vida profissional. Eu acho que esse é um caminho importante e acho que a gente vai seguir nessa luta por muito tempo, se Deus quiser. Acho que Maravilha. Isso. Hahnemann teve muita dificuldade. Eu fico imaginando as dificuldades de Hahnemann. Eu falo, nós somos felizados, nós somos privilegiados. Uhum. Sim. E nos contem um pouco como foi o aceite da população ao projeto. Da população. É, exato. De Isso, da quem se consulta, comunidade, da isso, das comunidade. pessoas. Não só dos médicos, né, mas dos pacientes. Como foi o aceite ao projeto? É difícil. Olha, isso a gente tem notícia pelos alunos, né, pelos médicos de família e comunidade, quando eles têm a possibilidade de executar a homeopatia no local, que também é uma batalha, né? Então, assim, mas assim, de os as respostas trazidas por aqueles que têm essa possibilidade é de uma aceitação muito boa, né? Porque, como nós estávamos conversando anteriormente, quer dizer, a homeopatia, ela é algo além, ela pode ser só ela, mas ela é algo além que é administrável e que cria sinergia, né? Muitas vezes você não vai precisar usar antibióticos, você vai estimular a resposta imunológica dos pacientes, do organismo. Então, os pacientes veem isso, né? E aí a homeopatia é muito bem aceita, muito bem aceita. Não há nenhuma dificuldade. A minha experiência, né, enquanto médico da atenção primária, quando eu falava, né, que era homeopata também e que poderia prescrever, sempre foi assim, nossa, que legal, nem sabia que tinha isso no SUS e isso, né, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, quando vê, né, É isso aí. espalha, né? Então essa é a minha experiência com relação ao aceite, né, da comunidade perante a homeopatia. E pensando assim em multiplicar esse projeto em outros estados, que dicas que vocês dariam para a gente começar, talvez algo assim? Dica, buscar as brechas, sabe? Sabe aquele buraquinho pequeno que você vai entrando, você entra lá dentro e aí você consegue fazer mudanças? Eu acho que pequenas brechas, não existe assim É, uma única vida, né? Mas, por exemplo,
Na UFMT, quando a gente foi concursado aqui, foi aberto um concurso, depois que houve uma mudança curricular, as práticas integrativas estavam em voga, e aí abriu um espaço para a homeopatia. E até hoje a gente está dando aula de homeopatia num curso de 60 horas, um curso de graduação. A gente tem a oportunidade de fazer pesquisa, de fazer atividade de extensão. Esse HomeoSUS foi configurado como uma atividade de extensão. Então, nessas pequenas brechas, a gente abre espaços grandes com novas oportunidades, novas janelas, novas portas para a gente poder caminhar. E aí, o ensino, a pesquisa e a extensão, que são características de uma instituição de ensino, ela possibilita o desenvolvimento e o embasamento para outras práticas, né? Para outras qualificações, né? Dos profissionais de saúde. Então, eu acho que essa é uma brecha. Outra brecha é a gente abrir um espaço onde a gente está. Na unidade básica de saúde, eu tenho os medicamentos homeopáticos aqui, eu gostaria de distribuir. Você vai lá, faz a sua consulta, dá um medicamento homeopático, distribui gratuitamente ou não, ou prescreve o medicamento, e aí isso vai crescendo, porque a homeopatia ela é muito bem aceita pela população que usa a substância, o medicamento. Então, chegar a essa condição é um trabalho de formiguinha mesmo. Agora, dentro de uma magnitude maior, a gente precisa se estruturar para uma política pública de homeopatia no SUS. E isso pode nos auxiliar muito a encurtar os caminhos, né? Mas a gente precisa ter profissionais com vontade de caminhar por aí. Ou profissionais hoje, que nós temos vários profissionais em instituição de homeopatas, em instituição de ensino, de pesquisa, mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, usando a homeopatia, mas estando registrado com outra especialidade, seja pediatra, ginecologista, enfim. Então, nós precisamos resgatar a homeopatia com uma prática que possa, de fato, ser utilizada no cotidiano do profissional de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, é claro que existe uma realidade muito adversa. Então, nós precisamos de medicamentos, nós precisamos de profissionais que possam estar colaborando, encurtando o tempo de consulta, entre aspas, e, ao mesmo tempo, usando recursos, que vai desde um sistema repertorial para você poder ter mais facilidade de um diagnóstico medicamentoso, até outras técnicas para poder usar e difundir a homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde, com a população, com os outros profissionais. Hoje precisamos quebrar um pouco esses muros que nos cercam e cerceiam a nossa liberdade. E eu, como dica, gostaria de acrescentar aí que não se isole, não podemos ficar isolados. Verdade. Então, aonde estivermos, falar de homeopatia, falar da sua experiência, dizer o que é homeopatia, conversar, propor, sempre estar disponível para disponibilizar para tratar alguém, né? E estar sempre procurando estar junto, né? Formando grupos de pessoas que possam estar pensando e compartilhando essas ideias. Eu acho que a última coisa que a gente deve evitar é o isolamento. Obrigado, é isso mesmo, perfeito. E né, última perguntinha agora já encaminhando, né, para o fim da nossa live, gostaria de saber, né, como que vocês avaliam, né, como que foi a reação e a aceitação dos médicos, né, e outros profissionais de saúde que trabalhavam ali em conjunto nessas unidades básicas de saúde, né, nessas equipes de saúde, as quais vocês estavam introduzindo esses conceitos sobre a homeopatia. Então, de um modo geral, o que nos é passado é que a homeopatia é ainda bastante desconhecida. Mas na medida em que ela vai sendo utilizada, os outros profissionais vão reconhecendo o seu potencial, o seu valor e vão aceitando paulatinamente, né? E esse trabalho é um trabalho também de formiguinha. Agora, os não médicos, o que a gente percebe, eles têm mais facilidade para aceitar a homeopatia do que os próprios médicos alopatas.
Então, isso também é fruto de um preconceito, formação muito cartesiana, dentro de um olhar muito protocolar sobre a medicina, e isso é algo que a gente entende que pode ser quebrado com o conhecimento. Por isso que é importante a gente fazer pesquisa, difundir os trabalhos, difundir as informações, as bases da homeopatia, questionar também por que, que a homeopatia não está dentro da rede, né? Por que, que não temos tanto homeopatas quanto poderíamos, né? Então, hoje nós precisamos nos integrar dentro dessa perspectiva de colaboração mesmo, né? Eu E quebrar acho que uma questão também assim, de que a gente precisa aí para complementar essa ideia é quando o colega, né, ele tem acesso ao conhecimento do que é homeopatia, ele vai ter o conhecimento pela resposta terapêutica que o paciente em comum teve, e é muito fácil a aceitação, né? Porque ambos queremos, quando não há preconceito, ambos queremos a melhora do paciente. Então, o que falta realmente é o conhecimento sobre, né? E a possibilidade de estar verificando o benefício que essa integração pode trazer para o paciente. isso aí. Maravilhoso. Nossa, a gente poderia ficar conversando por horas, né? Um assunto muito bom de conversar, ainda mais com quem tem experiência tão rica igual a de vocês. Mas acho que já tá dando uma hora, sinto que já tá no momento da gente ir encerrando. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, por vocês terem topado essa conversa com a gente e por realmente assim fomentar essa ideia de levar a homeopatia, de levar o ensino de homeopatia, né, nas universidades, no SUS. E espero que eu e o Paulo a gente consiga realmente criar algo parecido aqui em Santa Catarina. Com certeza Demais. vão conseguir. Já estão É Exatamente. conseguindo, muito já estão em inspirador. processo. Sim, Muito muito obrigado obrigada mesmo, mesmo. viu, pela participação de vocês. E é isso, né? Vou levando essa importância, né, da gente não se isolar, né, da gente manter esse contato, né, produtivo, né, produzindo homeopatia aí nesse país. Muito obrigado de coração, um prazer, uma satisfação enorme, né, ter vocês dois aqui na nossa live de hoje. E é isso. Nós Obrigada. Valeu, gente. Boa sorte para todos nós e que essa live aqui seja inspiradora e que alguém, ou que, sabe-se aonde ela vai chegar, né? O importante é a ideia tá indo por aí, né? Perfeito. E que a homeopatia nos una sempre, né? Amém. Isso mesmo, isso mesmo. Um forte abraço a Abraço, vocês. pessoal. Abraço, Tchau, tchau. gente. Tchau, obrigada.